Meu nome é Steve e minha esposa é Kate. Estamos casados há mais de 3 anos. O primeiro ano do nosso casamento foi repleto de felicidade. O segundo ano nos trouxe muita felicidade, mas no terceiro ano houve alguns problemas. Pode parecer bobo ou imaturo, e não posso negar, mas acho que qualquer pessoa na nossa situação teria reagido da mesma maneira. Este incidente ocorreu durante uma discussão acalorada que se tornou bastante frequente entre Kate e eu. Não consigo nem lembrar o motivo exato dessa discordância. Era algo como uma roupa suja inacabada ou uma conta não paga. Kate tem um hábito que realmente me irrita. Durante as discussões, ela tende a fazer várias afirmações irrelevantes e atirá-las para mim, independentemente de serem relevantes para o tópico em discussão. As reclamações podem ser muito diferentes. Desde incidentes de muitos anos atrás, por exemplo, quando você não cumpriu a promessa de pegar minha irmã em uma festa, até pensamentos aleatórios que ela decide usar contra mim. Esta situação não foi exceção a este esquema. Além disso, parece que tenho uma necessidade constante de conversar. Kate me transmitiu essa ideia de forma contundente, enfatizando que pareço nunca parar de falar. Parece que sinto muito prazer com o som da minha própria voz. Essa tendência se estende até mesmo aos nossos momentos íntimos, quando parece que nunca consigo encontrar um momento de silêncio. Houve um silêncio, durante o qual percebi pela expressão em seu rosto que Kate havia ultrapassado os limites. Senti uma pontada aguda de ressentimento e apenas olhei para ela. O pensamento passou pela minha cabeça para responder. Para que ela soubesse que eu não sabia que minhas palavras durante a intimidade a estavam incomodando. Para mim, foi uma forma de expressar meu amor e entusiasmo. Mas então mudei de ideia, percebendo que era melhor ficar calado. Sem saber mais o que fazer, Kate continuou. Você conhece Steve, é verdade. Procuro aproveitar ao máximo nossos momentos íntimos, mergulhar nas sensações, e suas conversas me distraem incrivelmente. É exatamente o oposto do que me excita. Houve um momento de silêncio quando Kate continuou a me olhar desafiadoramente, com uma pitada de incerteza. O tema da nossa disputa ficou em segundo plano, obscurecido pelo profundo ressentimento que senti. Foi um golpe inesperado que me feriu e me traiu. Se ela queria intimidade silenciosa, por que nunca me contou sobre isso antes? Depois de mais de 3 anos de casamento, acreditei que minhas palavras afetuosas e expressões de desejo lhe traziam prazer. Embora ela falasse menos do que eu durante nossos momentos íntimos, ela sempre conseguia compartilhar algumas palavras. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente me levantei. Prometi silenciosamente a mim mesmo que, de agora em diante, só diria palavras significativas. Com o coração pesado, saí da sala. Com o passar do tempo, percebi que não estava orgulhoso de minhas ações subsequentes. Para dizer a verdade, fiquei profundamente magoado com aquele ataque inesperado e ofensivo. Foi quando tomei a decisão. Se ela quisesse silêncio, então ela conseguiria. Nossos conflitos aumentaram e, embora meu amor por Kate permanecesse inalterado, nossa capacidade de encontrar a felicidade juntos parecia diminuir. O número de momentos alegres e íntimos diminuiu, mas aumentou o número de trocas tensas e disputas por ninharias. O principal problema surgiu em relação às minhas frequentes viagens de negócios. Trabalhando como representante de vendas em uma empresa de fornecimento de encanamento, fazia viagens de negócios de 3 dias pelo menos uma vez por mês. Kate expressou sua insatisfação com minhas longas ausências, embora soubesse disso antes mesmo do casamento ser concluído. Além disso, ela queria constituir família e rejeitei essa ideia por mais 2 anos. A antecipação da próxima promoção me daria a oportunidade de desistir de viagens de negócios permanentes. Sempre adiei constituir família porque queria poder ficar em casa o tempo todo. Esses eram os principais motivos de preocupação, mas ultimamente até as coisas mais insignificantes parecem gerar brigas. Parecia que nosso amor e desejo haviam acabado e eu não conseguia entender por quê.
Uma observação me machucou. Ela mencionou que minhas conversas na intimidade, pelo contrário, não despertam seu desejo. Isso significa que ela gostava de fazer amor com alguém que não estava conversando? A princípio parecia absurdo, mas ao refletir sobre isso durante uma viagem recente, a ideia tornou-se menos rebuscada. Há cerca de 10 dias, tentei contatá-la 2 vezes à noite, depois que ela deveria voltar do trabalho. Na segunda tentativa, liguei para o celular dela, mas descobri que estava desligado. No dia seguinte, quando liguei novamente, ela mencionou casualmente que tinha saído para tomar uma bebida com colegas de trabalho, o que a princípio pareceu razoável, mas quando liguei para casa por volta das 22h30 e ela ainda não havia retornado, me pareceu chance. Além disso, houve 3 casos no último mês em que peguei o telefone e a pessoa que ligou desligou abruptamente. Embora este não seja um motivo sério de preocupação, foi incomum, considerando que isto aconteceu apenas uma vez em todo o ano anterior. Sim, minhas suspeitas estavam ficando cada vez mais fortes, o que me levou a agir. Nas 2 semanas seguintes, Kate provavelmente sentiu como se estivesse morando com um homem que não conseguia falar. Abstive-me de conversas seculares, ociosas e desnecessárias. Em vez de pedir para ela passar o sal, simplesmente me levantei e peguei sozinho. Quando ela perguntou sobre o tempo, entreguei-lhe uma tira de jornal com a previsão do tempo. Se ela me pedisse para preparar o jantar para a noite, eu respondia com um simples, ok. Quando ela se despediu e saiu para o trabalho, sorri e acenei para ela. Virou uma espécie de jogo. Todos os dias eu tinha que dizer apenas algumas palavras para ela. Kate sabia da minha raiva e da minha dor e sabia as razões delas. No início, ela realmente não se importou, mas com o tempo começou a fazer as pazes. Ela não se desculpou, pois isso era uma raridade em nossa família, mas tornou-se visivelmente mais afetuosa. Beijos matinais me cumprimentavam na cama, no caminho para o trabalho, quando voltávamos para casa, antes de dormir e às vezes no meio. Quando eu estava lendo o jornal e tomando café, ela se inclinou e me abraçou. Enquanto assistia TV, fiquei pensando no que fazer, conversar ou dar um tapinha no ombro. Isso era incomum porque, apesar de minha raiva estar diminuindo gradualmente, porque é impossível permanecer furioso por vários dias seguidos, preferi permanecer em silêncio tanto quanto possível. Antes de pronunciar uma palavra, me perguntei sobre sua necessidade e, via de regra, cheguei à conclusão de que não havia necessidade disso. Concentrei-me em ouvir, observar e manter meus pensamentos para mim mesmo. Cerca de 10 dias depois da nossa briga, Kate sugeriu que tivéssemos um relacionamento íntimo. Eu não conseguia descobrir se ela realmente queria isso ou se era apenas um meio de reconciliação comigo. Depois do jantar, ela contou algumas histórias sobre o trabalho e eu mal falei durante 6 minutos. De repente ela se levantou e agarrou minha mão, me pedindo para deixar a louça. Sorrindo calorosamente, ela disse, "Vamos, Steve, preciso de mais alguma coisa agora." Enquanto ela me levava de volta ao quarto, perguntei-me se a nossa distância tinha aumentado por causa do meu silêncio, ou se o meu silêncio era o resultado do nosso distanciamento. Desnecessário dizer que não disse uma palavra durante todo esse tempo e, à medida que nos conectamos de maneira suave, natural e íntima, uma sensação de familiaridade tomou conta de nós. Optei por permanecer completamente em silêncio, o que não parecia natural e criou uma sensação de união entre nós. Duvidei que Kate realmente quisesse isso, mas depois da nossa discussão decidi ficar em silêncio. Quando terminamos, me afastei dela e ela se aninhou em mim, fazendo um som satisfeito. Ficamos ali por um tempo sem dizer uma palavra. Eu não sabia como essa experiência a afetou, mas para mim parecia fria e desprovida de emoções. Eu não sabia dizer se era causado pelo próprio silêncio ou pela distância crescente entre nós. Com o passar dos dias, durante os quais Kate permaneceu em silêncio, a frustração cresceu em mim. "Você não pode dizer nada?" Ela gritou um dia durante o jantar. "Você não tem nada a me dizer?" Depois de pensar um pouco, respondi,
presumi que você não queria isso. Mas a resposta de Kate me pegou desprevenido. Bem, não é bem assim. Preciso de um marido que se comunique comigo, compartilhe a si mesmo e seus sentimentos. Não casei com um manequim de loja de departamentos. Não pude deixar de rir, apreciando seu comentário inteligente. Boa frase, Kate, pensei. Mas na semana passada você estava reclamando que eu nunca parava de falar. Kate, estou tentando entender a situação. Steve, seu comportamento de silêncio e isolamento ultrapassou todos os limites. Eu a observei por um tempo antes de responder. Minha confusão visava em parte não provocá-la e em parte era sincera. Sinceramente, não entendo o que você espera de mim, Kate. No começo eu falava demais e agora falo de menos. Como posso saber como fazer a coisa certa? Ela olhou para mim com raiva óbvia. Pare com esse comportamento imediatamente. Ok, seja apenas a pessoa com quem casei. Me desculpe por ter dito o que disse. Você não é muito falador, ela afirmou. Fiquei furioso e impulsivamente joguei essas palavras em você. Novamente, fiz uma pausa antes de responder. Tudo bem, Kate. Mas confesso que suas palavras me fizeram pensar se estou falando demais sem pensar se realmente tenho algo a dizer. Eu pensei por um momento. Então eu sorri para ela. Curiosamente, tudo foi informativo. Ela sorriu calorosamente para mim. E pareceu-me que a raiva dela havia se dissipado. Por um breve momento, senti uma conexão entre nós que estava faltando nos últimos meses. Eu queria discutir o tema de fazer amor com Kate, mas não para iniciar uma discussão, mas para entender sinceramente o ponto de vista dela. Mas em vez de responder à minha pergunta, Kate saiu abruptamente da mesa, deixando-me perplexo. Durante toda a noite, ela me tratou com indiferença, o que parecia injusto, dadas as minhas tentativas sinceras de compreender suas emoções. Apesar do final desagradável da nossa conversa, acordei na manhã seguinte com um raio de esperança. Kate parecia ter recuado da sua hostilidade inicial. Ela manifestou o desejo de que eu conversasse com ela e pensei que talvez nosso relacionamento voltasse a um estado mais afetuoso e normal. Mas descobriu-se que Kate estava focada principalmente em encerrar nossa conversa, não em continuá-la. O olhar frio e os comentários cortantes que ela fez durante o café da manhã indicavam que a atmosfera gélida entre nós, pelo menos do ponto de vista dela, não havia descongelado. Como resultado, nos dias seguintes continuamos a comunicar minimamente uns com os outros, reduzindo-nos aos assuntos principais. Isso me pareceu um tanto irônico, pois foi ela quem agora ficou em silêncio por mim, seja como uma punição deliberada ou simplesmente por causa de uma forte raiva contra mim. Mas depois de alguns dias, o comportamento de Kate mudou drasticamente. Quando ela chegou em casa do trabalho, ela parecia visivelmente chateada e imediatamente foi tomar banho. Durante o jantar, seus pensamentos pareciam ocupados com outras coisas. Ela falava muito pouco e muitas vezes perdia o fio da conversa. Era perceptível que este não era mais um apelo silencioso causado pela raiva. Ela estava claramente preocupada com alguma coisa. Apesar das minhas repetidas perguntas sobre o seu bem-estar, ela apenas mencionou casualmente problemas relacionados com o trabalho. Mesmo assim, não pude deixar de notar a tensão oculta em seu comportamento. Ela evitou contato visual, deixando-me imaginando que a estava incomodando. Apesar da minha confusão, decidi que era melhor esperar e ver como a situação evoluiria. No dia seguinte, recebi uma ligação no trabalho e fui convidado a ir ao escritório de Ernie Matasalo durante meu horário de almoço. Ele me entregou um envelope e começou a me contar sobre seus resultados. Infelizmente, Steve, isso confirma suas suspeitas. Eles nem escondem isso. Ela vai até ele de carro à tarde, e eu pessoalmente a vi fazer isso várias vezes enquanto estacionava o carro no estacionamento. Ele mora em um apartamento no segundo andar. Há uma colina atrás do apartamento e fotografar com teleobjetiva não foi difícil.
Depois de expressar minha gratidão a ele, assinei um cheque, apertei sua mão e saí. Fui um funcionário confiável ao longo de minha carreira, mas nunca mais voltei ao trabalho naquele dia. Em vez disso, deixei uma mensagem dizendo que estava gripado e fui para casa. Olhei as fotos e coloquei-as cuidadosamente de volta no envelope. O único elemento inesperado foi a pessoa envolvida no tiroteio. Embora Ada não tenha sido escolhido como padrinho, ele foi um dos meus padrinhos durante meu casamento com Kate. Ele sempre a achou extremamente atraente. Ela sempre mencionava isso quando nos conhecíamos, mas nunca o considerei uma ameaça, nem naquela época nem agora. Ele sempre demonstrou grande interesse pelas mulheres e não me lembro de nenhum caso em que não estivesse acompanhado de uma garota. Como se costuma dizer, ele estava feliz com o que tinha. Eu sabia que as lágrimas viriam mais tarde, mas naquele momento senti um vazio frio, me lembrando da última intimidade entre Kate e eu. Talvez agora eu entendesse o porquê. Talvez eu também tenha entendido por que ela de repente decidiu que eu estava falando demais na cama. Fiquei muito tempo sentado perto da janela, pensando profundamente em tudo. Perdido em meus pensamentos, tirei as fotos e olhei para elas novamente. A aparência deles permaneceu inalterada, a mesma de quando eu os escondi. Quando Kate chegou em casa, ela me viu sentado no sofá, sem qualquer atividade. Querido, olá, está tudo bem? O que é? Ela perguntou, esperando por uma resposta. Fiquei em silêncio e apenas olhei na direção dela. Minha expressão estava desprovida de qualquer emoção. Eu não estava particularmente zangado. Steve, algo está incomodando você? Por que você está sentado aqui? Havia uma nota de preocupação e aborrecimento em seu tom. Sentindo que eu não estava à vontade, Kate começou a entender cada vez mais que algo estava errado. Ela deve ter percebido que havia uma sensação de ansiedade no ar. Steve, qual é o problema? Aconteceu alguma coisa com você hoje? Estamos de volta aos dias de silêncio novamente? Havia desprezo em suas palavras. Eu imediatamente me endireitei. Há quanto tempo você namora com ele? O que? Kate deu um pulo para trás surpresa, afastando-se instintivamente. Ela se sentou na cadeira à minha frente. O que você está falando? Fiquei em silêncio. Ela olhou para mim, tentando decifrar minhas intenções, mas acabou desistindo. Steve, o que tudo isso significa? Não estou namorando ninguém. De onde veio essa pergunta absurda? Seu rosto ficou pálido e ela teve dificuldade em encontrar um lugar para as mãos. No final, ela os entrelaçou firmemente no colo. O silêncio que acompanhava meu olhar fixo tornou-se insuportável para ela. Você poderia me explicar, Steve, o motivo dessa acusação de infidelidade? Como você ousa sugerir uma coisa dessas? Talvez a sua consciência o esteja atormentando de alguma forma. Ela olhou para mim atentamente, esperando que seu último comentário tocasse em algo. Fiquei em silêncio. Eventualmente, ela atingiu seu limite. Bem, é completamente inútil. Eu vou mudar. Com isso, ela foi para o quarto. Estendi o envelope, forçando-a a parar e olhar para mim. Sem dizer uma palavra, tirei uma foto e entreguei a ela. A foto mostrava Kate deitada na cama de Adam. Kate olhou brevemente para a foto, mas depois soltou um suspiro e recuou instintivamente, como se fosse atacada por uma cobra venenosa. Aterrorizada, ela afundou em seu assento. Seu rosto ficou vermelho e ela não conseguiu encontrar meu olhar. Ela gaguejou, Steve, isso, Steve, não é. Sua frase foi interrompida e permaneceu inacabada. Eventualmente, seus olhos encontraram os meus, implorando silenciosamente por compreensão. Quanto tempo? Eu perguntei novamente. Ela estava sentada em uma cadeira, abraçando-se com força e recostando-se o máximo possível. Sua cabeça tremia em descrença. Querida, estou pedindo uma explicação, eu disse, esperando a resposta dela.
O silêncio pareceu durar para sempre. Incapaz de suportar o silêncio por mais tempo, ela implorou: Steve, por favor, não me faça falar sobre isso. Tendo-me decidido, eu disse calmamente: estou terminando nosso relacionamento e fui para o quarto arrumar minhas coisas. Num apelo desesperado, ela gritou: Espere, Steve, por favor, espere. Vou explicar tudo. Só não me deixe, por favor. Resignado, voltei ao meu lugar, fixando o olhar nela. Ela olhou para mim suplicante, mas não conseguiu manter contato visual com minha expressão inflexível. Depois de um momento, ela desviou o olhar. Esperei pacientemente até que ela tivesse coragem de olhar para mim novamente. Havia lágrimas em seus olhos. Ele me disse que você também estava envolvido nisso. De surpresa, quase exclamei: do que você está falando? Mas optei por permanecer em silêncio, acenando para que ela continuasse. Ada me contou tudo, ela continuou. Fiquei furioso com você na época, e ele foi tão convincente que acreditei nele. Kate, você tem que me contar a história toda. Há pouco mais de um mês, ela inesperadamente encontrou Ada no supermercado. Eles se conheciam, tinham um bom relacionamento e ele sempre demonstrava charme e simpatia, às vezes até flertava. Durante o encontro no supermercado, Kate mencionou que eu estava em viagem de negócios. No final da tarde, Adam a surpreendeu ao vir até nossa casa com uma pizza e uma garrafa de vinho. De maneira imparcial, ele ofereceu companhia a Kate durante minha ausência. A noite deles juntos foi descontraída e amigável. Mas à medida que a noite avançava, o comportamento de Adam mudou, ele começou a mostrar ansiedade e ansiedade. Quando Kate perguntou como ele estava se comportando, ele ficou chateado ao dizer que eu a estava traindo. Ele fez uma atuação incrível, parecia relutante, abaixando a cabeça e evitando contato visual comigo. Ele ainda me contou que há algumas semanas você teve uma conversa durante a qual compartilhou informações sobre seu relacionamento com outra mulher durante viagens de negócios. Ele falou de forma convincente sobre a aparência dela, sobre onde vocês se conheceram e como elogiou as habilidades dela na cama. Naturalmente, esta notícia me levou às lágrimas, e Ada me confortou me abraçando, acariciando suavemente minhas costas e dizendo palavras de conforto. Ele expressou sua descrença de que qualquer homem pudesse trair uma mulher tão bonita e atraente como eu. Ele expressou profunda pena do meu problema e prometeu fazer todo esforço para me confortar. Algum tempo se passou e, antes que eu percebesse, estávamos na mesma cama. Mas ainda ontem descobri a verdade. Era tudo mentira, uma invenção. Permaneci calmo, sem demonstrar emoção. No final, ela continuou, parecendo ainda mais deprimida do que antes. Relatando os acontecimentos, ela disse que eles estiveram no apartamento dele, apenas para terem um relacionamento íntimo. Naquele momento, ele olhou para ela com um sorriso maroto e disse: imagine se não fosse o caso de Steve com Julia. Nunca saberíamos que casal maravilhoso somos. E ela apenas olhou para ele, incapaz de responder. A primeira vez que ele mencionou o nome da sua amante, Joanna. Isso despertou minha curiosidade e comecei a perguntar mais sobre o relacionamento deles. Para minha surpresa, ele não conseguia se lembrar de nenhum detalhe que tivesse compartilhado comigo antes. Nem a aparência dela, nem como vocês se conheceram, nem quaisquer outros detalhes. Decepcionado, não consegui mais conter minhas emoções e exigi a verdade. Você realmente me traiu? Em vez de uma resposta sincera, ele riu. Sua risada me perfurou, fazendo meu rosto ficar vermelho de raiva. Ele admitiu casualmente que tudo era uma invenção, uma história inventada para me manipular. Minha raiva se intensificou e eu rapidamente saí da cama e me vesti apressadamente. Durante todo esse tempo, eu o repreendi constantemente, expressando minha total decepção e chamando de mentiroso. Eu disse a ele que ele teve sorte de eu nunca contar a você sobre isso, pois você certamente teria uma briga dura com ele. Ele apenas recostou-se na cadeira com um sorriso presunçoso,
sem mostrar sinais de remorso ou culpa por suas ações. Ele me humilhou, Steve, e estou surpreso com minha própria estupidez. De repente ela ficou sem palavras. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela enterrou a cabeça nas mãos e seu corpo tremia de soluços. Eu tinha vontade de confortar Kate, mas isso foi ofuscado por um vazio arrepiante. Ela era realmente tão ingênua? Nosso amor está tão perdido que está pronto para acreditar até nas afirmações mais absurdas? Além disso, senti uma onda de raiva em relação a Adam, de quem sou amigo há 15 anos. Fiquei em silêncio enquanto Kate chorava incontrolavelmente. Depois de alguns minutos, decidi agir. Kate olhou para mim com medo nos olhos quando eu enfiei a mão na bolsa, peguei seu celular e coloquei no bolso. Depois fui para o quarto e para a cozinha, desconectei os 2 telefones fixos e coloquei na bolsa. Fechando a bolsa com segurança debaixo do braço, fui até a porta. Quando me preparava para sair, olhei para Kate e disse-lhe: "Voltarei em breve, fique onde está, não converse com ninguém." Minha voz estava calma, mas sua expressão refletia uma mistura de medo e resignação enquanto ela balançava a cabeça em compreensão. Durante a viagem de carro até a casa de Adam, concentrei-me em regular minha respiração, tentando parecer calma e amigável. Quando Adam abriu a porta, sua surpresa e preocupação eram óbvias, mas eu rapidamente o cumprimentei. "Olá, amigo. Você quer tomar algumas cervejas? Talvez pudéssemos assistir o jogo dos Phillies. Kate está em uma reunião agora." Notei que ele me olhava com cautela, porém, ele fingiu ser amigável e respondeu: "Claro, entre. É sempre bom me presentear com a cerveja de outra pessoa." "Como você está, Steve?" Instalamo-nos na sua sala, onde estava sendo transmitido um jogo pela TV e se seguiu uma conversa agradável. Mantive um tom alegre, deixando Adam relaxar aos poucos, acreditando que a visita foi acidental. Mas permaneci ignorante da verdade. Demorou muito, mais de 1 hora, para direcionar a conversa para assuntos mais íntimos. Perguntei cautelosamente sobre suas aventuras românticas, o que causou um nervosismo momentâneo em seus olhos, mas meu rosto sorridente tranquilizador o tranquilizou. Ele me contou os detalhes de seu relacionamento amoroso com uma garota do trabalho, elogiou seu físico maravilhoso. Aproveitando a oportunidade, mencionei casualmente que, nos meus anos de estudante, tive uma menina que tinha tendência a conversas excessivas em momentos íntimos. Isso me deixou louco, pois era muito perturbador. Adam mordeu a isca e expressou sua compreensão dizendo: "Entendo perfeitamente do que você está falando, pessoalmente prefiro focar no ato em si, e deixar as notas doces para mais tarde ou antes, quando estivermos na cama." Ele riu, claramente divertido com suas palavras. Depois, com autoconfiança, continuou: "Conheci muitas garotas que inicialmente pensaram que precisavam de carinho e ternura. Depois disso, revelei a eles seu verdadeiro desejo de pregar peças comigo. Eles gostaram e um sorriso maroto apareceu em seus rostos." Aproximando-me, perguntei a opinião de Kate sobre isso. Em estado de choque, seus olhos se arregalaram e ele congelou por um momento. Depois de uma pausa, decidi resolver o problema com minhas próprias mãos. "Este é o plano", anunciei. "Você se comportará bem e com moderação." Ele concordou com a cabeça, mas seus olhos ainda estavam cheios de apreensão. Sorrindo, lembrei-lhe que você era meu amigo. Nunca esperei poder confiar em um homem que trai minha esposa e tem um caso com ela pelas minhas costas. "Steve, sério, você acha que isso é tão importante? Ela não é apenas uma mulher aleatória. Não acredito que já considerei você um amigo, e agora é melhor você começar a falar porque quero saber todos os detalhes sobre seu relacionamento secreto com Kate. Já conversei com ela, então nem pense em mentir para mim." Vi o medo em seus olhos arregalados, percebendo a gravidade da situação. Adam confirmou minha concordância com um aceno de cabeça e me sinalizou para começar. Conforme ele contou a história, ela coincidiu completamente com a versão de Kate.
Acontece que Adam sempre se sentiu atraído por ela e flertou com ela por vários meses em cada cruzamento de seus caminhos. Durante o período em que não tinha namorada, acidentalmente a encontrou no supermercado e teve uma oportunidade favorável. A princípio ele pensou que poderia simplesmente atraí-la para um relacionamento romântico, mas percebendo que ela nunca traria minha confiança, ele começou a inventar uma história sobre minha traição. Isso astuciosamente alimentou sua raiva e autopiedade, o que lhe permitiu atraí-la facilmente para a cama. Após esse incidente, eles se encontraram mais 5 vezes, todas no apartamento dele. A primeira intimidade não foi muito agradável, minha amiga, porque ela ficou profundamente chateada com o seu caso e acabou chorando, mas os encontros subsequentes foram absolutamente incríveis. Estávamos fazendo exatamente o que descreve e foi realmente incrível. Ela mergulhou completamente nesta experiência. Percebendo a expressão em meus olhos, ele interrompeu abruptamente seus elogios entusiasmados. Entretanto, eu já tinha cortado o cabelo dele bem curto, quase na raiz, o que deixou um aspecto bastante inusitado. Não pude deixar de sentir uma sensação de satisfação ao imaginar como ele esconderia desesperadamente seu constrangimento com chapéus em um futuro próximo. Está acabado? Eu perguntei friamente. Ele hesitou um pouco e finalmente admitiu, sim, acabou. Ela descobriu isso ontem. Eu nem conseguia lembrar o nome da garota com quem afirmei que você estava namorando, e ela começou a me interrogar, percebendo que eu tinha inventado. Ela ficou furiosa e terminou o relacionamento. De repente, senti um forte desejo de me livrar dessa situação. Embora pudesse ter extraído mais informações dele, senti que estava vazio por dentro. Bem, Adam, você tem feito coisas que não deveria, eu disse. Acho que é hora de desistirmos, irmão, eu disse num tom frio. Embora você possa ficar tentado a se vingar, pense no fato de que terá que explicar a todos que conhece por que esses eventos aconteceram. Talvez possamos ambos concordar em não envolver as autoridades? Ele apenas assentiu, com o olhar fixo em mim, uma mistura de humilhação e raiva reprimida em seus olhos. Antes de ir, você quer me desamarrar? Ele perguntou. Eu sorri e respondi. Claro que vou deixar a porta do apartamento entreaberta, com um pouco de esforço, você pode estar livre em cerca de 1 hora. Sem olhar para trás, afastei-me com confiança. Quando voltei, encontrei Kate no sofá, enrolada em um roupão, com os cabelos molhados após um banho recente. Medo e descontentamento estavam escritos em seu rosto. Depois de restaurar o telefone espalhado pelo apartamento, acomodei-me na cadeira em frente a ela. Nossos olhos se encontraram, mas o silêncio nos envolveu. Eventualmente ela quebrou o silêncio e perguntou acusadoramente. O que é que você fez? Eu respondi calmamente. Adam e eu tivemos uma conversa educada. Abstive-me de violência física, mas duvido que ele nos incomode novamente. Ela franziu a testa e murmurou. Quase desejei que você tivesse recorrido à violência contra esse homem nojento, mas não vale a pena enfrentar quaisquer consequências. Ela olhou para mim com uma expressão preocupada no rosto e disse. Steve, podemos esquecer isso? Não posso acreditar nas minhas ações estúpidas. Fui tão estúpido, mas amo você e sei que você me ama. Por favor, encontre força em seu coração para me perdoar. Olhei para ela por um longo tempo antes de responder, percebendo que nossa falta de comunicação havia se tornado um padrão. Não sei. Finalmente admiti, e era verdade. Lágrimas brotaram de seus olhos. Na manhã seguinte, Kate entrou na cozinha e seu rosto se iluminou ao notar o café da manhã e o café na mesa. Nossa, querido, como tudo é delicioso, exclamou ela com um sorriso. Quando ela veio me beijar, ela parou abruptamente, notando 2 malas grandes paradas perto da porta. Steve, você está indo embora? O que é? Ela perguntou, e lágrimas brotaram de seus olhos. Parte de mim queria ir embora sem dizer uma palavra, aceitando a simetria da retirada silenciosa, mas não consegui fazê-lo.
Entreguei-lhe uma xícara de café e convenci-a a sentar-se à mesa à minha frente. Kate, acabou, confessei. Não consigo explicar o que deu errado e por quê, mas acabou. Embora tenhamos sido maravilhosos juntos no início, nosso amor enfraqueceu há pelo menos um ano. Começamos a mostrar impaciência e irritabilidade um com o outro. Nossas brigas tornaram-se frequentes e os momentos de carinho, parece-me, estão se tornando cada vez mais raros. Embora seu relacionamento com Ada não seja o único motivo da minha decisão de partir, não há dúvida de que você não é ingênuo o suficiente para acreditar em suas palavras falsas. Em vez de vir até mim e perguntar se estava tudo bem, se eu estava tendo um caso, você apenas acreditou na história um tanto convincente de Adam sobre minha infidelidade. Isso foi o suficiente para iniciar um relacionamento físico com ele, e infelizmente você manteve fazendo. Você praticamente admitiu que gostou mais da maneira como ele a evita do que da maneira como eu lido com a situação. A mulher com quem casei nunca teria se comportado assim. Parece que você estava quase pronto para pular na cama de outra pessoa, caso contrário isso não teria acontecido. Fiz uma pausa e dei a ela uma chance de organizar seus pensamentos enquanto ela chorava silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos. Quando terminei de falar, ela olhou para mim suplicante. Dei a ela a oportunidade de falar, de me convencer de que estava errado, de explicar como podemos reavivar nosso amor e carinho. Mas ela ficou em silêncio e continuou a olhar para mim. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Fui até a porta. Adeus, Kate, eu disse, pegando as malas e saindo. Nosso divórcio foi rápido, mas muito violento. Kate estava chorando histericamente no tribunal e me implorando para mudar de ideia. Foi difícil para mim olhar para ela naquele estado, mas também não consegui retomar nosso relacionamento. 2 dias depois de nos divorciarmos, o irreparável aconteceu. Kate, estando em um estado inadequado, encharcou o carro de Adam com gasolina e ateou fogo enquanto Adam estava lá dentro. Felizmente, ele conseguiu salvar, mas Kate foi presa. Acontece que ela estava em estado de choque e recebeu tratamento em uma clínica psiquiátrica. Espero que ela volte ao normal em breve e continue a viver feliz. Que continuam a me banhar com seu amor. Como pessoa, tenho as qualidades de um macho alfa. Agradeço a autoconfiança e não aceito bobagens. Mas no que diz respeito ao meu relacionamento com Lily, trato-a com o maior carinho e respeito, considerando-a um tesouro inestimável em minha vida. Eu a encorajo e apoio em seu desejo de assumir responsabilidades e aproveitar suas oportunidades. Mas existem certas limitações que considero necessárias. É importante notar que o alto e impressionante 1,85 m é um presente genético que meu pai me transmitiu. Tenho um corpo impressionante, 265 quilos de pura musculatura. Mas, ao contrário da minha aparência, sou realmente um gigante gentil, se não for provocado. Lily teve sorte de ver esse meu lado em diversas ocasiões, quando encontramos personalidades ameaçadoras durante caminhadas. A própria Lily é uma beleza encantadora, com sua figura graciosa, pernas longas e atraentes, cintura fina e rosto bonito. Não é de surpreender que os homens não consigam deixar de gostar dela, e muitas vezes olham para ela e flertam, o que, claro, me irrita. Admito que um dos meus pontos fracos é a tendência ao ciúme e, quando surge, fica difícil enfrentá-lo. Apesar de ao longo dos anos ter tentado controlar minha raiva, nunca consegui superá-la completamente. Agora vou contar a vocês um caso em que, durante os 15 anos de nosso relacionamento, Lily testemunhou 2 vezes minhas explosões de ciúme. Ela sabe perfeitamente bem sobre minhas inclinações. Em ambos os casos, enquanto caminhávamos, várias personalidades irritantes insistiram para que Lily se juntasse a eles na dança. Mas ela já havia recusado o convite, explicando que iria comigo. Ignorando sua recusa, eles desconsideraram rudemente seu desejo e a arrastaram à força de uma cadeira que ficava a poucos centímetros da minha cadeira.
Talvez eles esperassem que sua aparência intimidadora afastasse qualquer resistência minha e pudessem levar minha esposa sem dificuldade. Mas eles calcularam mal. Tudo aconteceu durante uma conversa agradável sobre nossas queridas filhas, quando gostávamos de nos comunicar. Em estado de choque e perplexidade, observei esse homem descaradamente agarrá-la pela mão e conduzi-la à força para fora de uma poltrona aconchegante. Eu rapidamente me levantei da cadeira, me colocando entre ele e minha esposa antes mesmo de ele entrar na pista de dança. Com um movimento rápido, desloquei seu ombro e rapidamente o direcionei de volta para nossa mesa, onde ele se contorcia em agonia. Lily e eu não perdemos tempo em sair de cena. Como já disse, não tolero atitudes desrespeitosas de ninguém para comigo, e meu principal problema é lidar com meu ciúme. Nessa situação surge a pergunta: por que, conhecendo minha essência, ela permitiu que isso acontecesse? Apesar das minhas crescentes suspeitas, o meu amor por ela permaneceu inalterado. Começaram a acontecer inúmeras coisas inusitadas que não existiam em nosso casamento de 15 anos, o que agitou minha intuição. Com a chegada de um novo chefe ao trabalho, seu guarda-roupa e sua aparência mudaram visivelmente. Nossa vida íntima mudou repentinamente para melhor. Ela começou a mostrar iniciativa, o que nunca havia demonstrado antes. Mensagens de texto chegando tarde da noite e reuniões noturnas cada vez mais frequentes no trabalho tornaram-se mais frequentes, o que me deixou ansioso. Apesar de todas as suas explicações plausíveis, o meu ciúme inerente não me deu paz. Deixei claro à firma de detetives particulares que não queria saber de nenhum detalhe até que a investigação fosse concluída. No fundo, eu esperava que minhas suspeitas fossem infundadas e não queria que nosso relacionamento mudasse. Finalmente, depois de 3 longos meses, recebi uma pasta com notícias terríveis. Com o coração pesado, comecei a estudar o conteúdo da pasta, vídeos, gravações de áudio, fotos. Depois disso, notifiquei meu advogado Mac para começar a processar os papéis do divórcio e garantir que eles fossem concluídos até quarta-feira à tarde. Elaborei um plano inteligente para pegá-los desprevenidos durante a caminhada noturna de quinta-feira, pois eles não prestaram atenção à minha presença na cidade. Eu tinha algo em comum em mente para esse casal, mas não pude deixar de ficar surpreso com a audácia de Lily. Ela, como ninguém, teve que me entender, conhecer plenamente meus instintos aguçados, firme determinação e capacidade de ações implacáveis. Ela testemunhou mais de uma vez como eu estava lutando pelo sucesso ao assumir o controle da empresa e como lidei cruelmente com os concorrentes. Atualmente possuo o controle acionário de uma grande empresa de transporte rodoviário, tendo conquistado a confiança e a admiração de caminhoneiros e capatazes graças à minha atitude honesta com eles. Tenho certeza de que eles me apoiarão se for necessário. No meu relacionamento com Lily, não poupo esforços para lhe proporcionar tudo o que ela deseja e a trato com o respeito de uma pessoa da família real. Ela reconhece e aprecia isso, muitas vezes se gaba para amigos e parentes sobre meu cuidado e carinho excepcionais. Mas ultimamente não parei de me perguntar, o que poderia fazê-la colocar tudo o que ela ama em risco por um breve caso? Por que ela comprometeria nosso relacionamento por causa de um caso casual com seu chefe? Essas questões me assombram constantemente. Lily tem provado consistentemente ser uma mãe dedicada e uma esposa atenciosa, o que torna a compreensão da situação ainda mais confusa. Nossa vida íntima era brilhante e satisfatória, mas provavelmente faltava algo importante. Apesar de combinar tarefas domésticas e um trabalho estressante de tempo integral como assistente executivo em uma empresa de tecnologia local, ela inesperadamente iniciou um caso extraconjugal, algo que nunca pensei que ela fosse capaz. Avancemos para quinta-feira, para a data marcada, onde planejei tudo cuidadosamente. Procurei a ajuda de um empreiteiro, que deveria me ajudar, garantindo que a pasta seria transferida despercebida no momento certo. Chegando antes do horário marcado, dei uma gorjeta generosa à recepcionista, pedindo educadamente uma mesa isolada para os dois. Minha engenhosa esposa permaneceu no escuro, pensando que eu tinha viajado a negócios. Ouvindo a gravação do áudio,
Captei uma conversa em que ela informava ao chefe que estava livre na noite de quinta-feira e pronta para um encontro. Ele concordou com entusiasmo e cuidou de todos os preparativos para a reunião. A agência de detetives particulares me forneceu um software que foi instalado no telefone de Lily e me permitiu acessar suas mensagens de texto e e-mails. Além disso, este programa permitiu gravar gravações de áudio e enviá-las para um servidor seguro. Na segunda-feira, vi sua mensagem de texto indicando o horário em que ele iria buscá-la. Quando li a mensagem de que ele havia reservado uma mesa em um restaurante e pedi à minha futura ex-mulher que se vestisse de maneira provocante para ele, fui dominado por uma onda de raiva. A insolência deste homem, que veio à nossa casa e a levou embora, alimentou ainda mais a minha raiva. Decidindo confrontar os dois, desenvolvi um plano simples. Esperarei pacientemente até que eles se acalmem e bebam primeiro, e só então aparecerei. É neste momento que terá início o meu discurso cuidadosamente ensaiado, que acabará por conduzir a uma advertência contida e à entrega inesperada de documentos de divórcio. À medida que minha raiva e sede de vingança se intensificavam, sentia-as me engolir. No fundo, eu sabia que o amor de Lily por mim e por nossos filhos a impediria de querer o divórcio. Ainda assim, eu não podia ignorar o fato de que minhas ações a teriam destruído e mudado irrevogavelmente sua vida. Apesar desse conhecimento, naquele momento não me importei. Tudo o que eu queria era que ela sofresse o mesmo sofrimento que ela me causou. Embora alguns possam defender o perdão e seguir em frente, especialmente para o bem-estar dos nossos filhos e do longo casamento de 15 anos, percebi que não poderia aceitar esta perspectiva. Mas é importante notar que tenho certas tendências ao ciúme, que se manifestam na minha imagem de macho alfa. Era simplesmente impensável para mim aceitar a presença de outro homem ao lado da minha esposa, pois queria que ela se dedicasse exclusivamente a mim. Apesar do meu amor por ela, essa compreensão me tocou profundamente, pois significou que nosso relacionamento mudaria para sempre. Para me preparar para esta situação difícil, utilizei sistemas de vigilância e ansiava pelo momento certo para me fornecer informações cruciais. Esta noite, quinta-feira, recebi um sinal indicando que o casal havia se sentado e estava tomando um drink. Caminhando em direção a eles, eu estava me preparando para uma luta. Saindo do carro, entrei no restaurante e troquei um breve sorriso com o gerente. Suprimindo minha raiva, respirei fundo e decidi executar meu plano. O casal já estava sentado à mesa, mas fiquei impressionado ao ver minha esposa com um vestido de festa revelador que acentuava seu decote generoso. Isso me enfureceu, especialmente porque ela nunca tinha se vestido de forma tão provocante para mim antes. A confusão e a frustração tomaram conta de mim enquanto tentava entender suas ações. Por que ela iria querer me trazer para este estado? Parecia que ela estava tentando impressionar o amante naquela noite, o que só aumentou minha decepção. Aproximei-me cautelosamente da mesa deles, sem atrair a atenção deles, pois eles estavam completamente absortos na companhia um do outro. Foi uma visão muito comovente. Mas foi só quando eu casualmente puxei uma cadeira da mesa ao lado para eles que eles finalmente perceberam que eu estava aqui. A expressão de Lily desafiava qualquer descrição. Havia nele uma mistura de surpresa, ansiedade e remorso, que eu nunca tinha visto antes. Seu companheiro desconhecia completamente as circunstâncias e não entendia que eu era seu marido. Ele apenas olhou para mim com aborrecimento no rosto e agora a situação começou. Oi Lily, você está se divertindo em um encontro? Eu perguntei, sorrindo amplamente. Olá, o que traz você aqui? Achei que você não estaria aqui hoje, ela respondeu. Meu chefe Jeremy me convidou para jantar para discutir algumas mudanças na organização. Por que você não se junta a nós? Ela sugeriu. Num tom sereno e amoroso ela apresentou, Jeremy, este é meu marido, Luciano. Não pude deixar de admirar sua graça. Ela mostrou incrível autocontrole e agilidade. Assim que me aproximei da mesa, a bebida que havia pedido anteriormente foi trazida. Ignorando as palavras mentirosas de Lily, ergui meu copo com confiança para um brinde.
Em vez de responder à sua pergunta, respondi com um sorriso amigável e sugeri: vamos levantar nossas taças para uma noite interessante e para as perspectivas de novos começos. Depois de fazer um brinde, voltei minha atenção para o chefe de Lily, Jeremy, sorrindo. Jeremy, você consegue adivinhar qual é o segredo do nosso feliz casamento de 15 anos com Lily? Confiança e honestidade em nosso relacionamento. De forma direta perguntei a Jeremy: você é casado? Já tendo lido o relatório, eu sabia tudo sobre ele. Ele confirmou: sim, estou casado há 20 anos e tenho 4 filhos maravilhosos com idades entre 5 e 13 anos. Luciano, concordo plenamente com o seu ponto de vista de que confiança e honestidade são vitais em nosso casamento. Jeremias acrescentou. Depois de expressar minha satisfação, virei-me para Lily e fiz uma pergunta, sabendo que isso poderia causar-lhe desconforto. Você compartilha dessa opinião? Perguntei. Sim, meu querido. Este é certamente um fator importante no nosso casamento, respondeu ela. Ela declarou com confiança seu consentimento. Depois de mencionar o jantar de negócios, ela não tinha motivos para se sentir culpada ou ansiosa. Veja, Jeremy, nosso casamento é forte, e Lily entende perfeitamente a profundidade do meu amor por ela e o que estou disposto a fazer se ela permanecer fiel. Depois de tomar outro gole do meu copo, percebi que os dois começaram a se preocupar, mas continuei jogando. Então, há quanto tempo vocês estão juntos? Eu perguntei desapaixonadamente, sorrindo amplamente. Lily parecia visivelmente preocupada. Percebi uma tentativa desesperada de recuperar o controle de mim mesmo e um tom defensivo. Caro, vamos lembrar que esta é uma reunião de negócios e que seu comportamento coloca meu chefe em uma posição estranha. Por favor, tente conter seu ciúme. Você me conhece bem o suficiente para saber que eu nunca faria algo inapropriado. Em resposta às palavras de Lily, seu companheiro viu uma oportunidade de afirmar sua superioridade. Luciano, deixe-me esclarecer que este jantar é puramente de negócios. Eu precisava discutir algumas mudanças futuras, e foi por isso que me encontrei com Lily hoje. Peço desculpas se houve algum mal-entendido, meu amigo. Eu nunca ultrapassaria limites profissionais, especialmente com uma mulher. Tentei o meu melhor para transmitir minhas desculpas, respondendo: sinto muito. Então você está dizendo que nunca convidou minha esposa para sair e que este jantar é puramente profissional? É mesmo, Luciano? Ele me garantiu. Você está absolutamente correto. Não há nada romântico entre nós. Procurando por confirmação, virei-me para Lily e perguntei: Lily, você pode confirmar isso? É realmente apenas uma reunião de negócios e nada aconteceu entre vocês? Foi o momento que determinará o nosso futuro, a escolha entre a verdade e o engano. No fundo, eu já sabia o que ela diria, antes mesmo de ela pronunciar uma palavra. Ela respondeu com segurança: querido, garanto que essas reuniões são estritamente profissionais. Eu nunca entraria em um relacionamento com outro homem, principalmente com meu chefe. Por favor, evite esse comportamento imaturo. Sinto muito, Jeremias. Meu marido às vezes é possessivo, mas sabe do meu profundo amor por ele. Baixei humildemente a cabeça, assumindo uma postura submissa e expressei meu remorso. Por favor, me perdoe. Devo admitir que posso ficar com ciúmes. É perfeitamente compreensível que eu possa sentir tais sentimentos ao ver você com esse vestido sedutor, acompanhada por esse homem atraente. Jeremy me deu um tapinha afetuoso nas costas. Dei um suspiro de alívio, fingindo que estava enganado. Luciano, não precisa se desculpar. Se minha esposa estivesse tão linda quanto a sua e estivesse namorando um estranho, não posso dizer que também saberia como reagir. Depois de aliviar a tensão, convidei discretamente o homem que nos observava do bar para vir até nós. Ele veio até nossa mesa e me entregou uma pasta volumosa, depois saiu rapidamente.
Todos os olhares se voltaram para ele e Lily e Jeremy trocaram olhares curiosos. Preparando-me para largar a primeira foto, voltei meu olhar para Lily e pronunciei palavras ternas e tristes. Lily, me dói admitir que uma vez eu te amei com toda a minha alma e estava pronto para lhe dar todas as minhas forças. Infelizmente, você optou por rejeitar esse amor, sem prestar atenção aos muitos anos que passamos juntos no casamento. As feridas que você me infligiu são profundas, e as lembranças daqueles vídeos e das palavras dolorosas que você proferiu nessas gravações me assombrarão para sempre. Não tenho escolha a não ser suportar essa provação até o fim dos meus dias. Por isso, expresso minha gratidão a você. Em uma foto incrível, Lily e Jeremy foram capturados em uma pose comprometedora. Então, em outra foto, Jeremy envolveu Lily em um abraço inadequado. Além disso, eles foram retratados em várias poses espontâneas em inúmeras fotografias. Com o choque, Lily não conseguiu se conter e engasgou, cobrindo rapidamente a boca com as mãos. Jeremy, ao contrário, ficou furioso e exigiu uma explicação sobre a origem dessas fotos. Em resposta, eu calmamente disse a ele para ficar em silêncio. Depois de analisar as fotos, examinei cuidadosamente cada uma delas, de vez em quando fazendo comentários. Lily, você fica incrivelmente adorável com isso na boca, e Jeremy parece muito feliz com essa foto, como se você estivesse gostando da companhia da minha esposa. As lágrimas de Lily escorriam incontrolavelmente pelo seu rosto. Ela me implorou para parar. Percebendo que a atenção dos outros visitantes é cada vez maior, tentei baixar a voz, não querendo perturbar o sossego do restaurante. Lily, percebendo a gravidade da situação, só viu uma saída. Apresento minhas mais profundas desculpas, meu amor. Talvez possamos sair daqui e discutir o que aconteceu. Nem tudo é o que parece. Olhei para ela com uma pitada de diversão no rosto e fiz a pergunta: você vai seguir esse caminho, o caminho do engano? Mas deixe-me interromper antes de continuar. É importante que vocês dois entendam que tenho uma enorme coleção de evidências, horas de vídeos, clipes de áudio, mensagens de texto, e-mails e fotos. Lily, devo admitir que depois de assistir a esses vídeos, fiquei completamente inconsciente do seu lado que é capaz de tais ações. Você nunca revelou esse seu lado para mim e isso é muito perturbador. Nos últimos 3 meses, investi muito dinheiro na obtenção dessas informações e quero garantir que elas foram obtidas legalmente. Portanto, você pode ter certeza de que estou totalmente no controle da situação. Depois de colocar cuidadosamente os documentos numa pasta, comecei a explicar o propósito da minha presença e os acontecimentos que acontecerão esta noite. Entregando a Lily os papéis do divórcio, eu disse suavemente: Lily, nosso relacionamento chegou ao fim. As consequências do seu caso com seu namorado causaram danos irreparáveis ao nosso casamento e aos meus sentimentos por você. A dor que você me causou é diferente de tudo que já experimentei e tomei a decisão de não estar mais com você. Peço-lhe gentilmente que assine este documento esta noite. Meu colega de bar é um notário que estará presente na assinatura. Se você não assinar o documento esta noite, serei forçado a divulgar todas as gravações de vídeo e áudio aos seus pais, aos nossos amigos e aos seus filhos. Vamos descobrir que tipo de mãe você era. Durante todo o processo de divórcio, comportei-me honestamente, mas era bastante razoável que nossas filhas morassem comigo. Não posso deixar minhas filhas morarem com um homem que trai e mostra desrespeito como você. Jeremy, meu amigo, aconselho-o vivamente a convencer a sua amante a assinar este documento antes de eu partir. Garanto-lhe que farei com que todas as provas sejam entregues à sua esposa e contratarei a gerência do seu local de trabalho. Assim que eu terminar, seu trabalho estará em perigo e tentarei convencer sua esposa Sarah a encerrar seu relacionamento e lhe proporcionar dificuldades financeiras significativas por um período significativo de tempo. Eu realmente espero não conseguir seguir esse caminho, então, por favor, tente convencê-la a assinar os papéis do divórcio. Feito isso, você poderá continuar seu relacionamento com minha futura ex-esposa.
Não tenho nenhum desejo de contatá-la nunca mais. Minhas palavras causaram-lhe uma forte impressão, porque a ideia de que perderia as filhas foi um golpe adicional para ela. Lágrimas escorriam por seu rosto e o pânico refletia-se no rosto de seu namorado. Lily me implorou desesperadamente para parar e mudar de ideia. Ela recorreu aos clichês habituais, oferecendo desculpas típicas. Nem tudo é o que parece, deixe-me explicar. Vou consertar, foi apenas um erro. Por favor, me perdoe. Na última declaração de amor, ela disse: Luciano, eu te adoro e não aguento mais. Dê-me outra oportunidade. Ignorando seus pedidos, levantei-me e disse: vou ao banheiro e quando voltar é melhor assinar esses documentos. Se recusarem, garanto-lhes que não compreenderão o caos que vou trazer sobre suas vidas. Saí, deixando Lily em lágrimas e seu amante incrédulo. Eu sabia que Jeremy faria o possível para convencê-la a assinar esses papéis e se proteger. Na minha ausência, Jeremy agiu rapidamente, sabendo muito bem que não poderia arriscar a esposa e o trabalho vendo aqueles vídeos. Ele estava determinado a fazer todo o possível para evitar que a situação se desenvolvesse. Seu objetivo era convencer Lily a assinar os papéis do divórcio. Lilia, sugiro que você assine os papéis por enquanto e depois peça a ele que os guarde temporariamente. Isso lhe dará a oportunidade de conversar com ele e tentar convencê-lo do seu amor. Prometa visitar um terapeuta e fazer todo o possível para a reconciliação, mas peça-lhe que espere uma semana. Isso será justo, considerando que você está casado há 15 anos e cometeu um erro. Esta abordagem nos parece a melhor oportunidade no momento, já que ele parece estar falando sério. Além disso, se ele tiver essas gravações de vídeo e áudio, ambos podemos ter sérios problemas. Eu realmente não quero me divorciar, ele exclamou. Acredite, se você conseguir fazê-lo esperar, tenho certeza que poderá salvar seu casamento. Pense nas crianças. Você não quer perdê-los, certo? Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Após uma breve pausa, voltei para a mesa. E aí, você já assinou esses documentos? Ela me olhou com a expressão mais triste que já vi e respondeu: peço que me dê uma semana antes de tirar qualquer conclusão concreta. Você poderia considerar me permitir voltar para casa e me dar essa oportunidade? Depois de 15 anos juntos, posso passar pelo menos uma semana com nossas filhas e conversar com elas? Você não vai me dar essa chance? Fiquei em silêncio, estudando seu olhar suplicante e pensando em seu pedido. No final, desisti e respondi: embora você certamente mereça minha raiva por suas ações e pela maneira como arruinou nosso casamento por este homem, vou ceder e atender seu pedido. Você tem a oportunidade de voltar para casa e lhe darei uma semana antes de entregar os documentos necessários ao meu advogado. Durante este período você pode ficar em um dos quartos de hóspedes, mas peço que não se aproxime dos meus dormitórios pessoais. Agora, por favor, vá e assine o papel para que eu possa terminar meus negócios aqui. Com um movimento rápido ela assinou os documentos e eu os coloquei cuidadosamente na pasta. Levantando-me da cadeira e me preparando para sair, gentilmente peguei a mão dela. Um sorriso apareceu em seu rosto por um momento até que ela percebeu que eu estava tirando sua aliança de casamento. Retirei cuidadosamente o anel que simbolizava nosso casamento de 15 anos. Pegando o anel, chamei sua atenção e coloquei-o casualmente em sua taça de vinho. A expressão em seu rosto me deu uma sensação de satisfação. Quando suas lágrimas começaram a fluir novamente, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Percebi que ela estava começando a perceber toda a dor que eu havia experimentado. Virando-me para Jeremy, eu disse: bem, cara sem coração, ela é toda sua agora. Faça o que quiser com ela, eu vou embora. Mas tenha isso em mente, Jeremy. Você entrou na minha vida, causando danos irreparáveis ao nosso casamento e comprometendo muitas coisas, até mesmo a forma como nossos filhos percebem a mãe. Seu destino está em minhas mãos e posso determinar seu futuro. Não me subestime.
Considere-se com sorte por eu ter decidido não cumprir minhas intenções originais para com você. Este não é o fim do nosso conhecimento, pessoa desprezível. Espere ouvir de mim no futuro. Está tudo claro? Jeremy silenciosamente confirmou minhas palavras enquanto eu pairava sobre ele. Eu me pergunto se eles vão querer continuar com seu pequeno entretenimento quando eu não estiver mais por perto. Quando comecei a sair, Lily agarrou minha mão com força e implorou: Luciano, posso te acompanhar até casa? Eu só quero estar com você. Por favor. Eu instintivamente puxei minha mão, reagindo como se ela tivesse sido queimada e respondi bruscamente: esqueça isso. Não desejo conhecer uma pessoa com comportamento tão insignificante. Você é apenas o brinquedo dele por hoje. Vou olhar para você quando ele terminar de usá-la, hoje ou amanhã. E isso não importa para mim. Você tem uma semana. Você me dá nojo e sinto profunda vergonha de ter sido seu marido. Admito que estava agindo como um idiota, mas, para ser totalmente honesto, não me importei. Achei que estava conseguindo conter meu ciúme e minha raiva. Eu estava orgulhoso da minha capacidade de reprimir toda a raiva que se acumulou dentro de mim. Dei a ela um tempinho, uma semana inteira. Agora vamos esperar e ver o que acontece. Na manhã seguinte, ouvi dizer que ela havia voltado para casa muito mais tarde do que de costume. Para seu crédito, ela imediatamente foi para o quarto de hóspedes. Aparentemente ela percebeu que eu não estava com disposição para uma conversa calma. Na manhã seguinte nos encontramos na cozinha quando desci para tomar uma xícara de café. Movido pela sede de vingança, mantive uma atitude indelicada e comentei casualmente: bom dia, minha querida esposa, como está meu parceiro infiel hoje? Seu corpo reagiu involuntariamente. Ela estremeceu visivelmente e baixou os olhos para o café. Então, em uma tentativa desesperada de salvar nosso casamento, ela pronunciou aquelas palavras banais a que recorrem todos os cônjuges que são pegos traindo. Querida, precisamos conversar. Mas eu a tranquilizei. Lily, não há necessidade de discutir mais isso. Estou bem ciente de suas ações. Estou bem ciente da duração de suas infidelidades. Conheço todas as informações que você compartilhou com ele sobre nosso casamento e sobre mim. Eu pessoalmente vi você fazer coisas com ele que nunca fez comigo. Já vi você se vestir espetacularmente para chamar a atenção dele. Tornou-se óbvio para mim que ele tem um nível mais elevado de sugestionabilidade, como tem sido repetidamente afirmado nestes vídeos. Você me enganou. Escondeu tudo de mim, traiu minha confiança e me fez parecer estúpido. Estou surpreso que você possa ser tão ingênuo. Se não entendo alguma coisa, estou pronto para discutir o assunto. Mas se não, não tenho nada a acrescentar. Quem parece estúpido nessa situação sou eu, não você. Não sei por que permiti isso. Você me deu tudo o que eu queria. Não importa o que você tenha ouvido nesses vídeos, eu te amo incondicionalmente. É importante para mim entender que nunca quis machucar você e não queria que você descobrisse a verdade, ela conseguiu dizer em meio às lágrimas. O problema é que você nunca quis que eu soubesse, Lily. Você queria esconder isso, continuando a trapacear e entrando em encontros secretos com seu amante pelas minhas costas. Esse é o verdadeiro cerne do problema, Lily. Posso perdoar a infidelidade porque todos nós, como seres humanos, tendemos a cometer erros. Não foi um acidente. Você tomou uma decisão consciente de esconder e enganar, continuando a mentir e enganar, mantendo esse relacionamento em segredo. Lily, eu realmente amo você. Mas, como pergunta Tina Turner, qual o papel do amor nesta situação? Minha confiança foi completamente destruída e estou começando a duvidar que algum dia tenha realmente entendido quem você realmente é. Quantos outros homens estiveram envolvidos nisso? Quantas vezes você traiu minha confiança dormindo com seu amante e voltando para nossa cama? Estou cheio de nojo, a tal ponto que é difícil para mim até expressar meus pensamentos.
O peso das minhas emoções é simplesmente sufocante. Lágrimas escorriam por seu rosto e ela finalmente entendeu a profundidade de minhas emoções e a escala de suas ações. Todas as suas desculpas e desculpas desapareceram, restando apenas o reconhecimento de seus erros. Confesso, estou dominado por um sentimento de autoculpa. Não havia mais ninguém, e entendo que não importa o que eu diga, o perdão pelo que fiz pode ser inatingível. Quero desesperadamente salvar nosso casamento. Estou pronto para fazer tudo o que for necessário para restaurar nosso relacionamento. Acho que a terapia pode me ajudar e talvez possamos participar de sessões juntos para resolver meus problemas. Por favor, não me deixe. Após uma breve pausa, respondi: Lily, é perfeitamente compreensível que você queira obter conselhos para trabalhar em si mesma, e eu a apoiarei em cada passo do caminho. Mas não posso me relacionar com uma pessoa que me rejeita facilmente. Suas ações e palavras revelaram seus verdadeiros sentimentos, e não consigo imaginar viver com uma pessoa que sinta tais emoções por mim. Eu sei que existem outras mulheres que ficariam felizes em ter um relacionamento comigo. Você teve uma chance, mas infelizmente ela lhe escapou. Aproveite esta semana para estar com nossas filhas e encontrar uma forma de esclarecer sua decisão de deixá-las. Não vou criticá-lo, mas é muito importante que você lhes conte honestamente os motivos da sua saída. Nosso acordo de divórcio lhe dá acesso ilimitado às meninas sempre que desejar, mas principalmente, elas morarão comigo. Se você continuar a se comportar de maneira irresponsável e a exercer uma influência negativa sobre eles, serei forçado a complicar suas visitas. Por favor, entenda que irei tratá-lo com mais gentileza do que você merece. Estou aqui para ajudá-lo a manter um relacionamento com as meninas, mas tenho duas perguntas importantes que exigem uma consideração cuidadosa antes de serem respondidas. Primeiramente, por que você decidiu colocar tudo em risco por isso? Em segundo lugar, valeu mesmo a pena? Na segunda-feira seguinte, entrei em contato com Jeremy e marquei um almoço na quarta-feira. Depois que ele me convenceu de que o encontro era uma decisão sábia, expressei meu desapontamento a Jeremy sobre os danos que ele havia causado ao meu casamento e as graves consequências que ele havia evitado por pouco. Depois disso, apresentei-lhe uma proposta alternativa. Durante a nossa conversa durante o almoço, enfatizei em particular as consequências das suas ações, que o seu relacionamento com uma mulher casada teve um impacto negativo em muitas pessoas. Expressei a esperança de que ele assumisse a responsabilidade e corrigisse a situação. Como uma das opções, sugeri que ele assumisse a responsabilidade pelo pagamento do aluguel do apartamento e do carro de Lily pelos próximos 3 anos. Estou firmemente convencido de que ele deverá sentir algum desconforto em relação às suas ações, e expliquei cuidadosamente como este plano será implementado. Fornecerei a ele os dados de pagamento necessários para configurar as transferências automáticas e avisarei sobre o que acontecerá se algo der errado, a punição for instantânea. Embora eu tenha decidido encerrar meu relacionamento com minha esposa infiel, ainda me preocupo com o bem-estar dela e quero que ela seja bem cuidada. Sendo ele a causa desta infeliz circunstância, considero necessário que cumpra as minhas condições. Este acordo ajudará Lily a se recuperar depois que eu a remover da minha vida. Não me importa como elas serão cumpridas, mas o não cumprimento das condições terá consequências graves, incluindo a perda do seu emprego e a revelação da sua infidelidade à esposa dele, Sarah. Como incentivo adicional, sua vida será salva. Tudo isso é consequência direta de sua decisão de ter um caso com uma mulher casada. Pessoas como eles precisam entender que seu comportamento tem consequências. Em vez de prejudicar as famílias, por que não procurar relacionamentos com mulheres solteiras? As ações de Jeremy foram verdadeiramente vergonhosas. Tentei tratar Lily de forma justa, permitindo-lhe passar tempo com as crianças e mantê-las em contato, mas o meu respeito e confiança nela nunca foram restaurados. Jeremy continuou a fazer pagamentos mensais regularmente, sempre atento às consequências que eu havia delineado claramente. Lily teve dificuldade em dar justificativas satisfatórias para suas ações.
Ela admitiu que suas ações relacionadas à traição e mentiras não lhe trouxeram nenhum benefício real e sentiu remorso pelas decisões que tomou. Mas ela não conseguiu determinar as razões exatas de seu comportamento. Atualmente mora sozinha, privada de companheiro e do carinho que antes desfrutava. Embora eu pudesse tê-la destruído completamente, vê-la perder sua família e meu amor foi em si uma retribuição. Apesar de ter procurado ajuda de psicólogos, a questão dos motivos de suas ações permaneceu sem resposta. A resposta mais próxima que ela poderia dar era simples: não consigo explicar como isso aconteceu. O problema não tinha nada a ver com você ou com o nosso casamento, porque eu te amei de verdade e encontrei satisfação na nossa vida íntima e na vida que construímos juntos. Foi uma atração irresistível, algo diferente e emocionante. Cometi o erro de não conseguir resistir à sua atração. Lily, se você estava realmente feliz, por que se vestiu de maneira provocante e usou roupas sedutoras para ele? Por que você fez coisas com ele que nunca fez comigo? Talvez se você tivesse se esforçado tanto em nosso relacionamento, não teríamos nos encontrado em uma situação tão difícil. Aconteceu que não é uma explicação genuína. Você constantemente se comportava dessa maneira, vestindo-se deliberadamente para atrair a atenção dele todas as vezes. Ao mesmo tempo, você confessa seu amor por mim. Espero que um dia você possa me dar uma explicação sincera e honesta de suas ações. Acho que todos merecemos ouvir a verdade para entendê-la e seguir em frente. 1 ano inteiro se passou desde o divórcio. Não consegui me recuperar da traição e da traição de Lily durante todo este ano. Minhas filhas acharam difícil suportar a verdade que a mãe lhes contou. Quanto à própria Lily, ela está ainda pior durante nossas sessões de divórcio com um psicólogo. Eles não a ajudaram e eu ainda não a ajudo. Para abafar a solidão e a dor, ela recorreu ao consumo excessivo de álcool. Eu a vi deitada no chão várias vezes, em um estado terrivelmente bêbado. Tive que buscá-la e levá-la para sua casa. Espero que o alcoolismo dela passe logo.